Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicopauta, dessa vez nosso último episódio da terceira temporada que a gente fez com o maior carinho para todos vocês. Como eu já chegamos a falar nos últimos episódios, todos os convidados que a gente trouxe foi pensando a partir das recomendações dos nossos ouvintes, a partir de recomendações dos nossos convidados também. Então, pessoalmente, tenho muito carinho por todos que já participaram dessa temporada agora. Antes da gente começar o episódio, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, porque por a gente ser um podcast independente e tudo que acontece nesse podcast é a gente que faz, só essa ajuda de vocês seguirem, vocês compartilharem o episódio, já ajuda demais a gente a crescer. Antes de começar, então, meu nome é Rafael Dutra. Eu sou Manuela Chagas. E agora, o segundo aviso, antes da gente apresentar a nossa convidada, vai ter um sorteio na nossa página lá do Instagram. Quem doou os livros foram convidados que a gente teve aqui durante essa temporada. Então, tem livro autografado do Daniel Amar Pérez, que a galera do Instituto Ciência mandou também. Então tem muita coisa legal que a gente vai sortear. Vamos tentar lançar a arte do sorteio já essa semana. Então fica esperto ali no Instagram só para participar. Vai ter prêmios para o primeiro, segundo e terceiro colocado. Bom, começando aqui agora, a gente está hoje com Natália Timmerman, que é psiquiatra e autora do livro Copo Vazio. Se você é fã aqui do nosso podcast, se você ouve bastante, vocês vão lembrar que a nossa convidada, Cauana Mestre, da segunda temporada, já chegou a falar dela também, recomendar esse livro dela. Se vocês curtem ler, provavelmente foram atrás desse livro, que é incrível. Foi o que eu fiz, pessoalmente. Eu fui atrás do livro logo depois da nossa conversa. E vai ser um prazer ter esse papo sobre o livro, sobre relacionamento, sobre tudo que isso envolve, sobre a modernidade, com a Natália aqui hoje. Natália, muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, Rafael. Olá, Manuela. Um prazer estar aqui conversando com vocês e fico honrada de ter sido a Cauana que falou do Copo Vazio, que falou do meu livro. Ela foi uma leitora super querida, escreveu um texto dos textos mais bonitos que eu li sobre o livro. Muito legal. Está no Medium dela, se vocês quiserem ir atrás depois. Bacana, vamos sim. Foi muito bacana a conversa com a Cauana e essa rede que tem, né, dentro do Instagram, de pessoas que falam sobre saúde mental, sobre cuidado, principalmente sobre relacionamento, é muito gostoso, muito bom ter chegado até você através dessa rede. E, Natália, conta um pouquinho para a gente sobre você, como que foi sua trajetória dentro da psiquiatria, como que você chegou a falar dos tópicos que você fala hoje em dia. Bom, fui fazer psiquiatria, não foi algo que eu tinha, não era um sonho de criança, nada disso. O meu sonho de criança era ser escritora, sempre quis escrever, sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de ler, sempre tive na escrita um lugar de chegada, assim, de pensar o mundo, de entender algumas coisas. Mas fui fazer medicina, né? Meu pai era médico, tem muitos médicos na minha família e eu fui por esse caminho, assim, né? Foi um percurso difícil para mim na época, né? De fazer medicina, de cursar. eh, Cheguei a fazer letras junto com a faculdade de medicina, mas não durou muito tempo, acho que não só pela sobrecarga, mas porque em determinado momento eu decidi que eu ia fazer medicina mesmo, que eu ia me formar médica, que foi no terceiro ano da faculdade, agora não lembro se foi no segundo ou no terceiro, não, foi no terceiro ano da faculdade, que eu fiz uma viagem para o Xingu, fiquei 3 semanas lá, e aí eu vi que a medicina poderia me levar a lugares que outras profissões talvez não levassem, assim, e acho que E o foi. que te fez perceber isso nessa viagem para o Xingu? Eu estava ali como estudante de medicina, né, e acho que foi uma relação diferente com o tempo, com a é é é é um
assim, acho que é bem simbólico o fato de que lá não havia espelho, né? Então é o tempo todo, foram 3 semanas olhando para o outro, né, e para um outro modo de existir, para um outro modo de ser, e que, assim, eh, não só tão válido como o nosso, mas, em muitos aspectos mais sábio do que o nosso, né, a gente que tende a achar o nosso, eh, a nossa existência nesse mundo capitalista a única possível, lá eu vi que não era, né. E acho que foi a primeira vez que eu tive esse contato mais intenso, até porque, assim, foram 3 semanas também sem falar com ninguém do meu mundo habitual, né, não tinha telefone, não tinha um rádio para urgências, mas, assim, eu fiquei 3 semanas sem falar com os meus pais, nunca tinha acontecido isso. E então foi e tomando banho de rio, né, e dormindo na rede, e todas essas coisas saindo do meu foi muito, curioso, porque eu lembro de um momento de estar no meio de uma aldeia, a gente foi fazer, era campanha de vacinação, né, então ia na voadeira, eh, horas de eu estava lendo Grande Sertão Veredas, inclusive, foi uma companhia maravilhosa na viagem. E, e eram horas de voadeira e não havia desconforto nenhum, assim, aí e depois que chegava em cada aldeia, andava um monte ou de bicicleta ou a pé até chegar na aldeia mesmo, né, quando chegava no lugar, do rio. E aí um desses dias, uma dessas noites, eu estava no meio da floresta, né, um céu estrelado, assim, e e me deu uma sensação muito impressionante de estar em casa, né, e num lugar completamente fora da minha casa. E, bom, é uma grande digressão, né, a gente tá falando de medicina, de psiquiatria, de literatura, e eu cheguei no meio da floresta, no Xingu, e nessa sensação de estar em casa sem estar em casa, né. E eu acho que, não sei, eu percebi que a medicina e a psiquiatria também, né, é o lugar de estar diante do outro, né, de escutar o outro, de entrar em contato com o outro, e acho que essa viagem, para o Xingu me mostrou isso pela primeira vez, né. Depois eu trabalhei 8 anos no sistema penitenciário, isso deu origem ao meu primeiro livro, que chama Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, saiu pela Editora Elefante, e esse livro eu considero a convergência entre minha trajetória como, psiquiatra e minha trajetória como escritora, meu início como escritora, né. E eu gosto do fato de que ele tenha sido que esse início tenha sido na clínica, né, nesses encontros clínicos, que se deram no hospital penitenciário. Na verdade era um mestrado, né, em psicologia, eu fiz um mestrado em psicologia clínica na USP, mas que, assim, a minha autora fundamental no mestrado foi a Hannah Arendt, então não foi nada muito psicológico. Tinha a ver com a liberdade, né, com o conceito de liberdade, segundo, a Hannah Arendt, que é a capacidade humana de começar. E e aí eu penso essas questões, no mestrado, e isso se transformou num livro depois, né, então, e aí se inaugura essa trajetória como escritora, nesse lugar, nesse encontro com a psiquiatria mesmo, né. E apesar de que hoje eu não escreva sobre psiquiatria, especificamente, eu acho que não tem como a escuta clínica não estar no que eu escrevo. Primeiro que eu acho que quando a gente escreve, tudo que a gente está ali de alguma forma. E segundo porque, enfim, acho que a gente tem acesso, né, aos segredos das pessoas, as coisas que elas escondem do mundo e delas mesmas, né, ao que elas não querem dizer, ao que elas não querem contar. E acho que isso é um lugar muito privilegiado, não assim, para escrever, para me entender, né, e para escrever também, né, e acho que o Copo Vazio ele tem um pouco disso, né, desse acho que a Mirella, a personagem do Copo Vazio, ela, enfim, eu falei para seguir as perguntas e estou aqui falando, né, acho que eu vou seguir, vocês não vão precisar perguntar nada, eu vou falar tudo desse Não, jeito. não, então, é uma coisa até que eu fiquei me perguntando, porque era como que a gente já ia te perguntar como que essa literatura se conectou e pôde se conectar com seus estudos na psicologia e na psiquiatria, mas eu queria entender até essa ponte do seu trabalho no hospital prisão, foi assim que você chamou? É um hospital penitenciário, Centro Hospital Hospitalar do Sistema penitenciário. Penitenciário de São Paulo. Então, como que essa experiência, aparentemente, que serviu de ponte quase, né, para você finalmente
ir para literatura, que era aquela sua paixão de infância, né? Aquela coisa toda, vir a ser, que possibilitou. Como foi isso? Eu sempre quis escrever, mas eu não sabia o que escrever, sabe? É difícil a gente escolher o que escrever. Agora que eu tenho que escrever toda semana, por exemplo, numa coluna, eu acho que eu estou num outro momento, mas nesse começo de eu quero escrever, não sei como entrar nesse mundo da escrita, né? Como começar escrevendo. E aí eu tentava escrever contos, acho que minha ida para letras, para a faculdade de letras, foi um pouco assim, nesse sentido. Eu lembro que até fui perguntar para uma professora, fui conver uma professora que eu gostava e eu adorava participar das aulas dela. E aí eu, cheguei para ela e falei: "Nossa, eu quero escrever", né, meio que falando: "Tô aqui porque eu quero escrever", e ela falou: "Ah, eu acho que você devia fazer terapia". Eu fiquei um pouco chocada, né, na época, porque, enfim, acho que não é assim, né, que eu acho que, terapia é legal de fazer, né, quer dizer, nem sempre legal, né, acho que é importante em determinados momentos para muitas pessoas, nem sempre gostoso, muitas vezes gostoso, mas nem sempre, muitas vezes não. Eh mas eu, enfim, percebi que lá não ia me fazer escrever, né, a faculdade de letras não era o lugar para isso. E, e aí eu, enfim, mas tinha contos, eu lembro que eu lia a Lígia Fagundes Telles e os contos dela, e eu falava: "Nossa", então me parecia mais possível, eu via sobre o que ela escrevia, e eu falava: "Bom, então dá para escrever sobre isso na minha vida, sobre isso da minha vida para a literatura". E E a Lígia é maravilhosa nisso, né? Porque ela consegue pegar banalidade, sei lá, do cotidiano e transformar isso lá num terror isso, psicológico, ou uma coisa é. que te faz arrepiar. Fala, nossa, o que tá acontecendo aqui? É uma situação super banal que você vai encolhendo Exatamente. enquanto lê, né? E um estranhamento muito grande, né. E também me interessava Sim, nela essa, ela, enfim, eu fazia medicina, queria escrever e ela tinha feito direito e virou escritora, então sei. era assim, era um não pertencimento ali com o qual eu me identificava, né. A Hilda Hilst também, e eu gostava de ver fotos delas, né, juntas, jovens e nesse não sei, gostava de me identificar com elas, nesse lugar também. Que elas E existiram ali, né? Tipo, a banalidade delas também, né? Terem tido uma vida ordinária, assim, comum. exatamente, exatamente. Sim, e que isso aparece nos textos também, né. Na Hilda de um jeito completamente diferente, acho que é curioso, hoje talvez me identifique mais com a intensidade da escrita da Hilda Hilst, assim, sabe, do que um vigor e uma certa, não sei, uma escrita que passa alguns limites, assim, né, enfim, eu admiro ambas, né, e a Clarice Lispector também, né, foi uma formadora para mim nesse sentido, mas nossa, hoje eu tô boa nas digressões, né, não consigo responder uma pergunta diretamente, mas, Não, mas foge, vai, pode fugir, o papo é para isso mesmo, é tá tudo assim, certo. né, enfim, é assim, a gente sabe que é assim mesmo. Eh mas você tinha perguntado de como e bom, e aí quando eu fui trabalhar no hospital penitenciário, o hospital penitenciário é um lugar de muitas histórias, né, e muitas histórias impressionantes, né, e eu tinha acabado de entrar no mestrado, e aí eu mudei, o meu mestrado eu tinha entrado com um projeto, sobre pacientes borderline, e aí eu falei: "Não, vou mudar tudo", eu mudei, e estava lendo A Condição Humana da Hannah Arendt, e aí, tudo isso convergiu para um outro projeto de mestrado, no qual eu tinha que escrever histórias, né, de lá, e parte era entrar nesse hospital, então assim, tinha uma descrição do hospital, era quase o, o Gilberto Safra participou da minha banca de qualificação, eu lembro dele ter falado que eu pegava o leitor pela mão e levava ele para dentro do hospital mesmo, assim, né, então na verdade esse momento de escrever, isso acontece até hoje, assim, né, às vezes eu reluto em começar a escrever, mas quando eu começo, vai muito facilmente, assim, sabe, é quase como se, um lugar, esse lugar da escrita, que é muito, minha casa mesmo, assim, sabe, então,
E assim, por exemplo, tem gente que o doutorado, eu estou fazendo doutorado agora, espero não estar cantando vitória antes do tempo e que no doutorado eu não trave, mas no mestrado foi assim, foi muito tranquilo de escrever, assim, foi muito rápido, sabe, e muito gostoso, porque na verdade eu estava ávida para escrever, né, eu estava morrendo de vontade de escrever e não sabia o quê, e aí eu precisava escrever, então foi muito bom, sabe, de repente eu tinha que escrever, então foi assim, esse encontro. Unir um útil ao agradável ali também durante o É, mestrado, né? é. Acho que a próxima, se você já quiser passar, Manu. Tô falando muito aqui, às vezes eu entro no papo com o convidado e, tipo, eu vou falando demais. Não, mas tá ótimo. E então, a próxima pergunta que a gente tinha pensado foi para falar um pouco sobre como a literatura se conectou, né? E Esse aí já foi, é o próximo, do Copo Vazio. É que estamos em digressões aqui, aí a gente... lógico. Eu não tinha lido a pergunta antes de começar a ler, então vocês me desculpem. Mas para falar um pouco sobre o livro que você escreveu, o Romance do Copo Vazio, como que ele surgiu para você? Foi durante o mestrado que você escreveu também? Não, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a fazer a formação de escritores no Instituto Veracruz, que foi, também bem importante para mim, acho que em primeiro lugar, porque eu aprendi muita coisa lá, e eu abri um espaço para a escrita no meu cotidiano, né, eu tinha que escrever, eu tinha que ler, era uma delícia. Além do fato de eu conheci pessoas que viraram amigos e amigas para a vida, foi muito muito prazeroso e bem importante, assim, na minha trajetória como escritora. E aí eu tinha que fazer um projeto, né, lá tem um TCC que é um livro ou um romance, né, eu estava no núcleo de ficção, então é um romance ou um livro de contos. Eh, e aí eu quis que fosse um romance, eu queria escrever um romance. Eu já tinha alguns contos e, e escrevi outros ao longo do dessa formação. Tinha oficinas, tinha aulas também, esses contos eles junto com outros que eu tinha escrito ao longo da vida, esses meus ensaios, esboços de conto, essas minhas primeiras experimentações, acabaram virando meu primeiro livro de contos, o Rachaduras, que saiu em 2017 pela editora Quelônio. E aí, enfim, mas eu tinha esse projeto, esse TCC, e aí eu tinha que escrever uma história. E aí eu pensei: Que história eu vou escrever?" Tinha gente que já entrava lá com um projeto. Eu já tinha tentado começar a escrever um romance que talvez um dia eu até volte para ele, que, surgiu de um atendimento que eu fiz, quando eu trabalhava num projeto chamado Projeto Quixote, não sei se vocês já ouviram falar, é um lugar que atende crianças em situação de risco. Mas, não foi para frente esse projeto, e aí eu estava lá, e eu tinha recentemente vivido uma situação que tinha sido bem difícil para mim, que era uma situação que hoje eu sei que se chama ghosting, né, mas na época eu não sabia. E aí eu decidi escrever sobre isso, sobre essa dor, né, tinha sido um relacionamento curto, a pessoa com quem eu me relacionei foi embora sem avisar. E aí Só desapareceu, bloqueou em todas as redes desapareceu. sociais, essa Isso, coisa toda. isso. E aí eu transformei esse núcleo autobiográfico numa estrutura maior, ficcional, né, inventei uma personagem, eh, que pudesse desdobrar essa dor, né, nuclear que deu origem a essa ficção. E aí, enfim, e aí essa personagem foi crescendo, né, foi me fazendo exigências, foi ditando um mundo para mim, né, e aí surgiu o Copo Vazio, né. Na verdade foi um longo processo de escrita, ele começou a ser escrito em 2000 o esboço do projeto foi em 2015, e aí 2016 escrevi a maior parte, 2017, mas depois ainda fui transformando. O livro ficou pronto mesmo em 2000 a última versão, antes dele ser aceito para publicação, foi em 2019. Então, porque agora que eu me contextualizei aqui no tempo, porque realmente o ghosting foi uma coisa que a gente foi dar nome ali em 2018, Eu 2017. nem sei quando foi, eu vim a saber depois.
Não sabia. Na época a gente, sei lá, bloqueou e desapareceu. De repente, tipo, deram um nome, né? Quando dão um nome ali pra alguma coisa, isso aqui já aconteceu algumas vezes. Faz sentido. Mas o que você identificou nesse ghosting aí na época? Porque é um tema interessante, né? A pessoa acreditar que ela bloqueando você de tudo. Tipo aquele episódio do Black Mirror mesmo, né? Que todo mundo fica com o rosto borrado. Eu não, olha, eu sou bem ruim de séries, não assisti Black Mirror, vocês acreditam? Tem muita coisa, eu tenho falhas graves no meu currículo de Psiquiátrico. espectadora, de telespectadora, eu assisti pouquíssima coisa. E podcast também não escuto, porque na verdade é tanta demanda que se eu for me colocar mais, se eu sou uma pessoa meio metódica, eu sei que eu vou entrar numas de escutar tudo, Você vai se de ver angustiar. tudo, então eu nem entro, sabe? Então eu não escuto nada, meio eu escuto pouquíssima coisa. E vejo também bem pouco. Mas o contexto desse episódio é isso, uma pessoa terminando com a outra, e aí ao invés de você bloquear ela de todas as redes sociais, você tem um aparelhinho, tipo, na sua cabeça, que você, clicando, a pessoa fala com você, você não ouve a voz dela, ou Olha só. você vê a imagem dela toda borrada. É o oposto, né? É o bloqueio que acontece na pessoa que bloqueia, né? Não no... na pessoa que bloqueia. E aí ela pode tentar conversar, etc. Mas eu bloqueei você da minha vida, sabe? Quase naquele estilo do... desculpa, eu tô falando muito. Imagina. Do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, sabe? Mas, que é muito legal esse filme. Muito esse legal. Filme eu vi, esse é muito legal. Mas, então, eu percebi que tinha alguma coisa ali, né, que era digna de ser contada, né? Porque tinha alguma coisa que me parecia desproporcional, assim, né? Uma reação, uma dor, um lugar onde eu me vi que eu era ao mesmo tempo muito estrondoso, assim, né? Era muito difícil de lidar, mas ao mesmo tempo tinha algo que eu sentia que não era só meu, assim, sabe? Apesar de muito específico. Tanto que a Mirella, antes de chamar Mirella, eu queria que ela chamasse, por algum tempo ela se chamou Ela, com 2 L's, como se fosse algo do feminino ali, né, como se fosse algo mais arquetípico, vamos dizer assim, sabe, de um lugar da mulher que espera, da mulher que sofre, da mulher que é abandonada e que, enfim, a gente vê ao longo da história da literatura muitas vezes, né. Mas me parecia também que tinha um elemento novo ali, né, porque, enfim, é um sofrimento que a gente já viu escrito de várias formas, mas nem sempre escrito por mulheres, né, enfim, a Ana Karenina e a Madame Bovary, por exemplo, foram escritas por homens, apesar de serem, magistralmente escritas. Eu amo esses 2 livros, eu amo muito, né, eu acho que, eh eles, o Tolstói e o Flaubert, eles construíram essas personagens femininas, de um jeito muito impressionante, né, realmente eu fico: "Nossa, como eles conseguiram entrar desse jeito, né, na mente dessas assim, construir, erguer esse mundo narrativo que são essas personagens, né, e que tocam muito impressionantemente tantos homens e mulheres ao longo da história, né. Nossa, são livros, assim, não E à sendo toa homens, né? Sendo homens do e sendo século homens. Pois é, XVIII. tem essa discussão hoje em dia, né, do lugar de fala na literatura. Eu acho que é uma discussão, eh, eu não acho que é uma discussão, absurda, porque eu acho que existe sim, eh, uma autoria, né, que, enfim, por exemplo, uma escritora negra, muito provavelmente, eu acho que não só uma escritora negra pode escrever sobre as questões da negritude, não acho que seja assim, acho que qualquer pessoa pode escrever sobre qualquer coisa, mas eu acho que há sim uma legitimidade de estar nesse lugar. Mas isso não impede que outras pessoas, né, de outros lugares venham escrever disso, né, eu acho que inclusive quanto mais se escrever, melhor.
Mas eu não consigo abrir mão do Flaubert e do Tolstói, né? E não quero abrir mão Não, de deles. forma nenhuma, mas É. até a gente olhar a obra dele, a Ana Karenina, por exemplo, que um homem daquela época, né, com as visões de mundo que os homens daquela época tinham, mesmo assim conseguirem, né, sair da caixinha e escrever uma obra tão Sim, boa, né? e colocar para dentro do livro, da ficção, a própria discussão dos direitos das mulheres, né? Essa discussão Sim. tá ali, né? Do que uma mulher pode, do que uma mulher é, isso tá presente na obra também, sabe? E eu acho importante que as mulheres escrevam também, né? Acho importante, né, que essa autoria seja múltipla, né? Mas eu não acho que tem que haver nenhum tipo de restrição, assim, sabe? Acho que, enfim, a gente tem que poder escrever. A literatura é justamente, né, esse abrir-se para o outro, né, que também somos, né, a partir do momento que a gente escreve, a gente acessa esse outro. E a gente consegue oferecer para quem lê também esse outro, que ele não é e que ele é também, né. Eu Eu acho que gosto. algum fã de Tolstói pode ficar bravo comigo, porque eu falei que era século XVII, é século XIX, gente, perdão. Né, o século XIX foi maravilhoso para o romance, né, muito impressionante. Século XIX, enfim, Jane Austen, aí uma mulher escrevendo, né, Sim. sobre e ela escreveu, por exemplo, Ghosting, quando me perguntam: "Ghosting é um fenômeno atual?", eu digo que eu tenho provas de que não, porque a Jane Austen escreveu, né, em Razão e Sensibilidade tem um ghosting ali. A Marianne, ela sofre ghosting, do Willoughby, ele vai embora, ela quase morre, acho que hoje em dia as mulheres não quase morrem, né, eu gosto também da Helena Ferrante, no Dia de Abandono, ela também, traz essa discussão, Sim. dessa, por exemplo, se a gente compara A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir, com O Dia de Abandono, da Helena Ferrante, tem ali, né, as mesmas questões, algum tempo depois, né, como se o tempo passasse dentro da narrativa e fora da narrativa, para que essas narrativas também pudessem se transformar com essas novas conquistas, né, de espaço, de lugar, de autoria, né, das mulheres, né, de autoria da própria vida, autoria da literatura, autoria da teoria sobre si mesmas, né, sobre o amor, sobre tudo, né, porque, enfim, até bem pouco tempo atrás eram os homens que escreviam, sobre tudo, inclusive sobre as mulheres, né. E, bom, eu nem lembro mais sobre o que era a pergunta, era sobre o copo vazio, né. Era sobre o copo vazio, mas aí, enfim, aí o copo vazio surgiu, né, e eu achava que ainda que tivesse esse elemento, eh já trabalhado na história da literatura, tinha algo novo, foi aí que entrou, né, a questão das redes sociais, dos aplicativos de relacionamento, da tecnologia, desse tipo de relacionar-se tão contemporâneo, né, e com o qual a gente ainda está se havendo. Acho que as transformações são muito rápidas e o que a gente sente acaba não acompanhando, né, enfim, acho que não vai acompanhar nunca, porque o que a gente sente é o que a gente sente também, né, acho que tem coisas que não mudam. Eh, Muitas coisas mudam, mas muitas coisas não mudam. E, enfim, acho que foi Mas um pouco por isso, aí. isso entra, inclusive, no que a gente ia conversar depois, que era qual o paralelo, né, que você consegue ver do copo vazio com o cotidiano, com o contemporâneo, até com redes sociais, com a maneira que os relacionamentos se desenvolvem, né? Você falou até do surgimento da personagem da Mirella, até como que ela dialoga com você, mas esse livro tem bastante a contar, a falar pra gente sobre sofrimentos cotidianos, principalmente da mulher, né? É, da dos homens, engraçado, né, muitos homens vieram reivindicar para mim o sofrimento também, né, comentando post, me mandando mensagens, tal, né. Eu lembro que saiu, acho que no UOL, uma entrevista que a chamada era "Mulheres independentes também sofrem por amor", e aí um monte de homem: "Não, não são só as mulheres, os homens também sofrem por amor, né". Eh, mas acho que,
essa profusão, né, de possibilidades que as redes sociais oferecem, né, de encontro, e essa disponibilidade constante, né, que a gente tem agora, né, a gente se oferece o tempo todo para as redes, a gente está o tempo todo conectado, essa hiperconexão, eu acho que ela é muito, ela tem consequências bem importantes, assim, sabe, no jeito de se relacionar, acho que de mulheres e de homens, acho que, eh, esse apagamento da divisão entre o público e o privado, a gente compartilha demais, né, e a gente guarda de menos, a gente tem pouco tempo de silêncio, a gente tem pouco tempo de recolhimento, a gente tem pouco tempo, dessa solidão que o Bachelard, né, na Poética do Espaço fala que é onde as paixões se cozinham, né. Então eu acho que a gente, na minha opinião, a gente ganha bastante, né, mas eu acho que a gente mais perde do que ganha. Porque a gente, enfim, a gente ganha muito, mas a gente perde, eh, uma independência das redes que a gente tinha, que agora, enfim, a gente não se vê mais sem celular, né. A gente vivia muito bem, obrigado, sem, enfim, sem WhatsApp. E hoje, assim, outro dia, né, que falhou o WhatsApp, o Instagram, que as pessoas, né, é quase como se um eixo a Terra tivesse saído um pouco fora do seu próprio eixo, assim, né. É muito impressionante, né, o quanto a gente está conectado e quanto a gente se desconecta de coisas bem importantes por conta disso, né. A gente perde um lastro. E eu acho que isso muda muito o jeito da gente se relacionar. Eu acho que a gente dá muito peso a coisas que não têm tanto peso, né, a gente se envolve em situações, que não nos chamariam necessariamente, né, nas quais a gente não se envolveria. Então, acho que a gente, enfim, a gente fica muito mais vulnerável, eu acho, né, estando, tão constantemente conectado. E eu quis colocar um pouco disso no livro. Acho que isso aparece um pouco no livro, eh, nessa voz, né, na voz desse narrador, dessa narradora, que traz uma voz quase transparente, que faz a gente ver esse jeito de pensar e de estar e de obcecar da Mirella, né. A Mirella entra numa obsessão, ela entra num lugar do qual ela não consegue sair, né, e a gente vê isso na clínica muito, né, quem atende vê isso, essa porque é isso, né, quando a gente perde o lastro, a gente perde o parâmetro, né, a gente, enfim, a gente fica o tempo todo procurando sinais do outro sem, eh, atentar aos nossos próprios, né, então eu acho que, isso tem acontecido bastante, eu acho. Acho que caiu, Rafael. Acho que Deixa o eu falar Rafael que caiu. caiu. Voltou. Ai, voltou. Caiu. Tá, seu microfone tá Caiu bem desligado. forte, desculpa. Mas onde a gente tinha parado na hora que eu caí? Não sei, bom, eu estava falando de, uma dessas grandes digressões que eu fiz agora dessa vez sobre as redes sociais, sobre, enfim, como que está no livro. Eu acho também, tem uma coisa sobre as redes sociais, que eu não sei, é uma coisa que me pega, assim, particularmente, de uma facilidade de, tanto de estar conectado, né, você falou disso, assim, é uma facilidade, mas é uma facilidade de desconectar também muito fácil, muito rápida, né, e Sim, muito, que eu acho que contribui um exatamente. pouco para as dinâmicas, assim, Aí de entra relacionamento. aí entra o tal do ghosting, né, enfim, que é quase como se a fosse possível apagar a pessoa, né, como se ela não tivesse existido. Mas, enfim, acho que isso deixa consequências tanto em quem, não sumiu, né, quanto em quem sumiu, porque a gente sabe, né, acho que tanto individual quanto coletivamente, tudo que a gente não lida, de alguma forma volta, né, a gente vai ter que se haver com isso em determinado momento ou outro.
Então, não acho que dê para apagar ninguém da vida de ninguém assim tão facilmente. Então, teve uma conversa que você participou recentemente, acho que foi no Omelete, não lembro, acho que foi no Omelete, acho que eu vi que você postou lá no seu Instagram, mas que vocês entram muito nisso, né, de como que os relacionamentos atuais às vezes tentam até entrar numa dinâmica, se você não toma cuidado, né? Aquela coisa, duas pessoas sem terapia começando um relacionamento. E aí, um relacionamento muito de codependência, ou às vezes um relacionamento, parece que é muito 880 também que pode acontecer. Ou um relacionamento de duas pessoas que querem preencher vazios ali, uma da outra, e acredita que aquela outra pessoa vai preencher o vazio e eles vão virar uma unidade, né? Ou relacionamentos extremamente, não vou usar fluidos, mas que possuem ali uma característica de, qual a palavra não é desvalorização, mas é um desapego, sabe? Quase fosse um desapego emocional ali, que é a rapidez de você realmente desligar ali seu celular e acabou. Eu lembro muito de um colega meu que ele reclamava muito do Grindr, que tem toda aquela coisa de falar porque o Tinder é um cardápio humano, mas as pessoas conseguem ressignificar o Tinder de determinadas maneiras, sabe? Tranquilo, se você quiser usar o Tinder, mas o critério, a crítica dele pro Grindr era falando, cara, parece que o pior da masculinidade chega ali para mim, então, enfim, homens gays muito escrotos que só querem realmente sair e querem transar com você e vão te levar, vocês vão ali pro canto e acabou. E depois eles até manda fotos sem pedir, sabe? E aí eu não tinha parado para pensar nisso. Nossa, poxa, Lucas, nossa, falei o nome dele, depois eu vou cortar isso aqui. Poxa, Alfredo, verdade. Mas olha, isso de mandar foto sem pedir também é uma coisa. Eu não sei. Não sei se é uma coisa que acontece, né? Que principalmente os homens, assim, não sei, das pessoas que eu me relacionei, os homens, parece que eles, né, sentem essa permissão, assim, de simplesmente mandar fotos, eles acham que eles foram pedidos ou alguma coisa assim, eu não sei o que acontece. Eu não sei, é curioso, né? Eu tenho pacientes que usam o Grindr e adoram, e pacientes que usam o Grindr e querem muito gostar, mas não conseguem. Eu acho que me parece que espera uma coisa diferente do que o aplicativo pode oferecer, assim, né? Enfim, acho que talvez seja isso, né? Tentar entender, sei lá, se você pegar um ônibus para um determinado lugar, você não vai chegar em outro lugar, né? Você vai chegar naquele lugar que, assim, o aplicativo tal serve para tal coisa. Acho que talvez ir aprendendo isso, né? Mas é difícil também, lidar, por exemplo, eu já vi gente falar a pessoa nem deu match, mas nem falou comigo, levei um ghost. Não, mas espera aí, isso não é ghosting, né? Não chegou a haver um envolvimento aí. Acho que também, né, fica muito uma mistura, como tem muita coisa nova acontecendo, a gente precisa aprender a distinguir, né, o que é uma coisa e o que é outra coisa, né, o que é abusivo e o que não é, o que é, o que é abusivo do que é simplesmente um não, né. Acho que, não dói, né, levar um não dói, mas, quando isso é abusivo, né, quando isso é desrespeitoso? Acho que isso é importante da gente olhar, até para a gente não cair numa vitimização fácil também, né, de, ah, sei lá, colocar a culpa inteira, e acho que, enfim, quando a gente se vitimiza, a gente tira da gente a possibilidade não sei, de ditar as regras da nossa própria vida, né. Claro que nem sempre dá, e sim, abusos existem, né, e ser vítima existe também. Mas, acho que é importante a gente distinguir, né, a gente ter critérios e olhar para o que, sabe, não misturar as coisas, né. E eu acho que esse é um esforço que as gerações,
que agora estão, enfim, não dá para dizer as relações estão se relacionando porque todas as gerações estão se relacionando, né? Acho que e a internet atravessa todas elas, de todas as idades, né? Solteiros, casados, enfim, e vários tipos de relacionamento. Acho que é um momento realmente de muita transformação, e em momentos assim a gente precisa ter muito cuidado mesmo, né? Para olhar para o que é, para não colocar a teoria na frente da prática, né? Para a gente não colocar o nome na frente do comportamento, e talvez agora tantos nomes sejam criados justamente porque tem tantas manifestações de jeitos de se relacionar, algumas abusivas, outras não, né? Surgindo. Natália, uma coisa que a gente sempre deixa aqui para o finalzinho da nossa conversa é a questão de indicações sobre esse papo que a gente acabou de ter, autores que você gosta, livros, obras, enfim, para quem curtiu o seu episódio, além do seu livro, obviamente, mas quem gostou de Copo Vazio, o que você indica? Eu devia ter pensado nisso, né? Não pensei. Deixa eu ver Não, aqui. tranquilo, fala o que Ó, vier na tá. cabeça. Tô lendo agora um livro que eu tô amando, que chama Garota, Mulher, Outras. É um livro maravilhoso, publicado aqui no Brasil saiu pela Companhia das Letras, é da Bernardina Evaristo, e eu acho que fala muito de relacionamento. É um livro que vai trazendo várias personagens, mulheres negras, lésbicas, hétero, assim, em Londres, né? O livro, a história, que não dá para dizer uma história principal, porque são várias histórias que vão se. É quase como se uma personagem principal fosse abrindo espaço para que as coadjuvantes da história dela se tornassem principal na próxima narrativa. E é muito, muito, muito bem escrito, e fala dessas nuances, assim, e acho que coloca discussões contemporâneas bem importantes para dentro da ficção. Eu acho que a ficção é um jeito muito legal que a gente tem, muito, muito potente de investigar, né, o nosso tempo, investigar o que está acontecendo. E acho que esse livro, ele, além de ser uma delícia de ler, ele é muito bom, assim, nesse sentido também. Que mais? Deixa eu pensar em séries. Eu adorei Normal People. Eu fui eu fui Nunca ouvi ver. falar. Nunca ouviu falar? Normal Não, People? Nossa, acho que vocês vão gostar. Que bom. acho que ela deu uma travadinha agora. Não foi só o meu computador. Não. Bom, achei que eu estava atrasada. Natália, você deu uma travadinha, voltou. Você Imaginei, eu estava percebi, falando percebi, sobre. Não, desculpa. tranquilo. Você está falando sobre Normal People. Normal People, Normal People. Eu descobri porque alguém, a Isa Sinai escreveu um texto relacionando o Copo Vazio com Normal People. E aí eu fui atrás e eu gostei muito da série, muito, achei maravilhosa. Nossa, bem, bem bonita mesmo, então super indico também. Modern Love, você já assistiu? Eu Ah, assisti alguns episódios de uma temporada, acho que foi da primeira, mas preciso uhum. voltar. Ainda eu tô com um monte de. Preciso terminar um monte de que eu comecei. Não, o que eu fiquei pensando muito no episódio da Anne Hathaway, que eu acho que é não lembro se é da primeira ou da segunda. Aquela bipolar? Mas que a história de Sim. amor não é dela com outra pessoa, é dela com ela mesma, né? Dela indo cuidar dela. Acho muito, muito legal. Fica a minha indicação para quem tá ouvindo É muito bom mesmo, é muito bom esse episódio. Gostei. Mais alguma coisa? Alguma autora? Alguma colega sua? Giovanna Madalosso é a minha marida literária, vamos dizer assim. Tudo que ela. Tudo que eu escrevo passa por ela antes de ir para o mundo e vice-versa. E ela publicou 3 livros que eu adoro, né? Sweet Tóquio,
Tudo Pode Ser Roubado e A Teta Racional. Eu indico os 3, são muito, muito, muito bons. Deixa eu pensar mais. Cheia, da Natália Zucala, um outro livro maravilhoso, uma escrita muito potente, muito, muito incrível. Antônia, o livro do José Santana Filho, que ele é psiquiatra também, e ele escreve, nossa, ele tem uma escrita que é uma escrita muito impressionante, assim, ela leva a gente para os é uma escrita para ser degustada, assim, sabe? E que acessa lugares e sentimentos, sabe, que a gente que estavam adormecidos ali. Eu acho que a literatura é muito bom quando ela Sei, exatamente. desperta isso na gente. Então, o José Santana Filho, o Sam, que é também um amigo querido, também faz isso. Então, essas são as minhas indicações que vieram à mente agora. Eu que fui má aluna e não preparei as indicações. Não, foi improvisar. Aqui é no improviso, aqui é no No improviso. improviso, é. Natália, muito obrigada por ter topado vir aqui, se der um pouquinho do seu tempo para a gente trocar e estar aqui nesse espaço virtual que a gente cultiva com tanto carinho. Eu que agradeço. Acontece mesmo. A chamada cai, pessoa passa gritando, isso, é o real. Assim, né? É assim, eu agradeço, obrigada, fico feliz que vocês tenham lido Copo Vazio e que estejam, acho que é sempre gostoso falar sobre, é sempre novo, né? Muito, muito bom. Obrigada pela conversa. Novamente, parabéns pelo seu livro, foi uma conversa maravilhosa. Obrigada. Gostei também, adorei. Então é isso, pessoal. O Psicopauta fica por aqui nesse último episódio da 3ª temporada. Boas festas para todo mundo. Nós voltamos no ano que vem com uma programação bastante impecável e diferente. Temos algumas inovações vindo por aí, estamos pensando em algumas possibilidades de novos formatos e vamos conversando pela página do Psicopauta, então do Instagram, então segue a gente lá, @psicopautaoficial, e também a Natália, que está no Instagram como Natália Timmerman, que a gente vai deixar o nome vai deixar dela ali marcadinho no episódio, lá no na nossa página também. E é isso. Quer falar alguma coisa, Rafa? Não, gente, só queria agradecer por toda essa audiência na 3ª temporada. Foi uma temporada de muitas construções e que teve muita mudança também. Quem acompanhar a gente desde a primeira e segunda sabe que a gente estava lançando um episódio por mês na primeira temporada, de repente na segunda foi 2 por mês, agora na terceira era 1 por semana, e enfim, foi porque a gente é realmente apaixonado por esse projeto e viu ele crescer e se tornar o que está se tornando, é muito bom. Então, muito obrigado você que acompanha a gente desde aquela época, ou para você que começou a acompanhar agora a partir da terceira. E você quer fazer a finalização da temporada agora? Psicopauta, da terceira temporada. A terceira temporada do Psicopauta fica por aqui, gente. Até a próxima. Ainda bem que vai acontecer. Um grande abraço.